Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns aspectos assim bem fascinantes do esoterismo ocidental. Vamos focar na corrente teosófica clássica, sabe? E naquele conceito intrigante da imaginação criadora. A nossa base aqui são os trechos de estudos acadêmicos do Antoine Fiver, que é um super especialista na área. E, olha, as fontes são acadêmicas, então a análise tenta ser mais histórica, metodológica, né? A ideia é tentar desvendar o que define esse campo de estudo, o esoterismo ocidental, e dar uma olhada em algumas ideias centrais que, poxa, atravessaram séculos. Vamos lá. Primeiro, acho que é bom deixar claro que o esoterismo ocidental é um campo de estudo acadêmico mesmo, reconhecido. Não é só um conjunto de crenças soltas assim. Cobre coisas como alquimia, astrologia especulativa, magia. Essa magia entendida academicamente, né? Como práticas para tentar causar efeitos no mundo por correspondências ocultas. Exato. E também cabala cristã, hermetismo, paracelsismo, teosofia, rosacrucianismo. O Fiver até cita a criação de uma cadeira sobre isso na Sorbonne lá em 1964. E o mais interessante, nesse contexto acadêmico, é que esoterismo não quer dizer só conhecimento secreto, né? É mais uma forma de pensar com traços bem identificáveis. Tipo, a ideia de correspondências entre o microcosmo e o macrocosmo. Aquela coisa do o que está em cima é como o que está embaixo. Isso. E a ideia de uma natureza viva, inteligente e a importância da experiência de transmutação interior. A academia estuda isso com o que chamam de agnosticismo metodológico, ou seja, analisa as ideias historicamente, mas sem dizer se são verdade ou não. Entendi. E nesse universo todo, hoje o nosso foco é a corrente teosófica, clássica. Aquela que teve o auge ali entre os séculos XVI e XVII. Isso com figuras como Jacques Baum. E depois teve outros momentos, né, com Swedenborg, Saint Martin. É bom não confundir com a teosofia mais moderna, da Blavatsky, do século XIX. Exatamente, uma linhagem bem específica. O Fiver destaca três características principais dela. Primeiro, uma especulação sobre Deus, o ser humano e o universo, a natureza. Uma especulação que se busca ser iluminada, muitas vezes por uma via interior, assim. Uhum. Segundo, a importância dos mitos, principalmente os bíblicos, tipo Gênesis, Apocalipse, como ponto de partida para essa reflexão toda. Certo. E terceiro, que é crucial para a nossa conversa de hoje, a ideia de que o ser humano pode acessar mundos superiores ou intermediários através da imaginação criadora. Aí é que fica muito interessante, né? Essa tal de imaginação criadora, a vise imaginativa. Lendo Fivre, parece que ele sugere que essas figuras históricas acreditavam nisso literalmente, como um poder real mesmo. Sim, sim. A crença no poder formativo da imaginação era muito forte. Aquele exemplo bíblico das ovelhas de Jacó, Ah, que olhavam para as varas descascadas e tinham crias manchadas. essa mesma, era citada direto como prova, sabe? Outra crença comum era que a imaginação muito forte de uma mulher grávida podia marcar o feto fisicamente. Não era vista como mera fantasia, de jeito nenhum. E como que pensadores específicos trabalharam essa ideia? Olha, Paracelso, lá no século XVI, ele via a imaginação como um tipo de sol interior no ser humano. Um sol capaz de agir sobre o próprio corpo e até fora dele, sobre o mundo. Ele chamava isso de vis imaginativa transitiva. A intransitiva afetaria só a própria pessoa. Que potente essa ideia, né? Um sol interior. Pois é. E o Jacob Bohm, um pouco depois, considerava a imaginação quase como um órgão de conhecimento mesmo. Uma ferramenta para perceber realidades mais sutis, ligada ao que outros estudiosos, bem depois, como Henry Corbin, chamaram de mundos imaginales. Mundos imaginários. É, pense como um reino intermediário, que é real, mas não é nem puramente físico, nem puramente espiritual. E seria acessível por essa imaginação, digamos, treinada. Essa valorização toda da imaginação, do conhecimento que vem de dentro, isso parece ter reflexo em como essas correntes lidaram com a própria noção de tradição, né? Com certeza. Pega o caso dos manifestos rosacrucianistas lá no começo do século XVII. Eles surgem logo depois de um baque na ideia de tradição antiga,
quando Isaac Casaubon mostrou que o corpus hermeticum, que achavam ser uma sabedoria egípcia super antiga. Na verdade, era bem mais recente, né? Da era cristã. Exato. Aí, o que os manifestos fazem? Propõem uma nova forma de tradição, centrada numa figura lendária, o Christian Rosenkreuz, e numa fraternidade secreta. É fascinante perceber esse padrão, né? Quando fontes antigas perdem um pouco da autoridade, surgem novas narrativas de origem, de linhagem secreta, para preencher esse espaço. Então, é como uma tentativa de restabelecer a autoridade de um conhecimento que eles viam como perene? Exatamente. Uma tentativa de achar novas bases para o que eles acreditavam ser a filosofia perenes. Aquela ideia de uma sabedoria universal, atemporal, por trás de todas as tradições autênticas. Em vez de depender só de textos antigos, cuja datação virou um problema, cria-se essa narrativa de transmissão secreta por uma sociedade guardiã. E esse modelo influenciou muito o esoterismo depois, né? Maçonaria especulativa, outras ordens. Então, resumindo um pouco essas ideias, o que o estudo do Fiver mostra é que o esoterismo ocidental revela formas de pensamento bem ricas, complexas, que não só buscaram entender as conexões entre o divino, o humano, a natureza, mas que deram um valor enorme para a imaginação. Não como uma fuga da realidade, mas como uma ferramenta poderosa de conhecimento e, quem sabe, até de transformação. Pois é, e isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se a gente considera essa visão histórica da imaginação como uma força que pode criar, transformar, até acessar outras realidades, como será que essa perspectiva antiga conversa ou até bate de frente com as nossas ideias de hoje sobre consciência, percepção e sobre o potencial que o ser humano tem para moldar a própria experiência e talvez até o mundo à sua volta? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco.